favorece muito a prática da caminhada naquele local. Então, devido a isto e ao pedido que ele me fez, que eu fiz a presente indicação. Muito bem. Em votação. Quem tiver de acordo, permaneça esse encontro. Indicação aprovada, unanimidade. Indicação número 20 de 2019. O vereador Nélio Lourenço Coimbra, que a esta subscreve, vem requerer que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: que o Executivo Municipal viabilize junto à Secretaria Municipal de Saúde a disponibilização de um carro com motorista no PSF do Arame, para trazer os moradores das localidades do Arame, Bandeirinhas, Melos e Diamante para receberem atendimento básico de saúde no Centro Médico de Lagoa Dourada, Minas Gerais, até que apareçam médicos interessados em atuar no PSF do Arame. Justificativa. A presente indicação justifica-se, levando-se em consideração que, conforme divulgado pela Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada, não houve médicos interessados em atuar no PSF do Arame. Desse modo, considerando que o direito à saúde é um direito fundamental dos indivíduos e que é de responsabilidade do poder público garanti-lo, faz necessário a disponibilização de um carro no PSF do Arame para transportar os moradores do Arame, Bandeirinhas, Diamante e Melos para serem atendidos no centro médico ou nos demais PSFs localizados na sede do município de Lagoa Dourada. Por isso, requeiro o apoio de meus ípares na aprovação da presente indicação. Câmara Municipal de Lagoa Dourada, 2 de maio de 2019. Nélio Lourenço Coimbra, vereador. Indicação 20/2019 em discussão. Então, essa indicação de minha autoria, devido ao fato de os médicos não estão tendo interesse em atuar no Arame, preocupado com os moradores de Arame e região, eu pedi para que fosse disponibilizado um carro com motorista para facilitar a vida do pessoal lá que
sem médico é muito difícil. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça onde se encontra. Indicação aprovada por unanimidade. Senhor presidente. Pois não. A semana que vem, nos dias 14 e 15 de maio, acontece em Belo Horizonte, no Mineirão, um evento que é o 9º Congresso Mineiro de Vereadores. Vai ser o 3º ano consecutivo que eu participo, já fiz minha inscrição. Esse evento está dentro do 36º Congresso Mineiro dos Municípios, que o tema desse ano é Novos Governos, Perspectivas, Desafios e Compromissos com os Municípios. É um evento gratuito, não tem que pagar inscrição e de muita valia, onde tem várias palestras, várias oficinas que se pode aproveitar bastante. Muito bem. Hoje serão distribuídos os projetos de lei número 020 e número 021 de 2019, que a Lila procederá à leitura, somente a leitura desses dois projetos para nós. Mensagem da LDO 2020. Com os cumprimentos ao impoluto Parlamento, encaminhamos para apreciação desta Casa de Leis o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020. O principal fundamento legal que rege a matéria para ser encontrada na Lei Complementar 101 pode ser encontrada na Lei Complementar 101 de 2000, artigo 4º. CR de 88, artigo 175, parágrafo 2º, Lei Complementar 101 de 2000, artigo 48, parágrafo 1º, CR 88, artigo 165, parágrafo 9º, ADCT, artigo 35, parágrafo 2º, inciso 2, CR 88, artigo 57, parágrafo 2º e artigo 166, parágrafo 4º e suas emendas. A LDO
trata do equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivadas nas hipóteses de não cumprimento das metas bimestrais de arrecadação, normas relativas ao controle de custos, normas de avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, metas e prioridades, no texto do projeto de lei ou em anexo específico, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações da legislação tributária, estabelece a política de aplicação nas agências financeiras oficiais de fomento. Apresentamos ainda o anexo de metas fiscais, metas anuais, em valores correntes e constantes para o exercício de 2020 e para os 2 seguintes, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifica os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas, com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Demonstra ainda uma prévia da previsão das receitas, despesas, evidencia as despesas de capital para exercício financeiro subsequente. Trata ainda do resultado nominal, resultado primário, montante da dívida pública, avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios. Demonstra a origem e a aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Conta com o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, o demonstrativo da estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, o anexo de riscos fiscais, os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretize. São estes os parâmetros e as projeções para os principais agregados e variáveis da LDO e ainda as metas da inflação para o exercício subsequente. Perspectiva de inflação 2019, 3,9%, 2020, 4%, 2021, 3,75%. Perspectiva de crescimento do PIB federal 2019, 2,28%, 2020, 2,8% e 2021, 2,5%. Os dados podem ser confirmados pela ata do Copom de número 220, Boletim Focus de 11 de março de 2019 e pesquisa da Fundação João Pinheiro. A metodologia da estimativa da receita é feita da seguinte forma: receita de 2016, 2017 e 2018, reajustada pela inflação até 2019. Média da receita realizada nesses últimos 3 exercícios, reajustada pela inflação. Aplicação sobre essa média da receita realizada, reajustada do total do fator para reajuste da receita no ano a que se refere a LDO. Este fator é a multiplicação do índice de perspectiva de crescimento do PIB e o fator quantidade, mais voltado para o incremento quantitativo da receita própria. Para os 2 anos seguintes, o valor previsto para o ano da LDO, multiplicado pelo total do fator para reajuste da receita do ano em referência. Apresentamos o cenário macroeconômico e regional. O ano de 2019, referência aí é... nem lê isso, né? Milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinqualhão. Um quinqualhão? Mil, milhão, bilhão... Então, é 1 bilhão, 543 mil, milhões, 229 mil. 1 trilhão, 543 milhões, 229 mil. Em 2020, 1 trilhão, 655 bilhões, 879 milhões. Em 2021, 1 trilhão, 771 bilhões, 172 milhões. Aí o valor do PIB vai de 2019 a 20,44, 2020 20,48 e 2021 20,45%. Aí tem os valores aí. Assim, contamos com a participação dos nobres edis na apreciação e aprovação da presente matéria. Lagoa Dourada, 15 de abril de 2019. Manuel Geraldo de Rezende, prefeito municipal. Projeto de Lei número 20 de 2015, de 15 de abril de 2019. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. O prefeito municipal de Lagoa Dourada, no uso de suas atribuições, encaminha o presente projeto de lei para tramitação nessa egrégia Casa Legislativa Municipal. Capítulo 1. Disposição preliminar. Artigo 1º.
ficam estabelecidos em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República, as normas estabelecidas pela Lei 4320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e legislação complementar na esfera municipal, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 que compreendem prioridades e métodos da administração pública municipal, diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento, disposições para despesas com pessoal e encargos sociais, das diretrizes para execução e limitação do orçamento e suas alterações, as disposições relativas à dívida pública municipal, as disposições sobre alterações na legislação tributária, as disposições finais. Capítulo 2 das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2º. As metas e prioridades do projeto de lei do orçamento para o exercício 2020, bem como os critérios para alocação de recursos a programas e ações, deverão se adequar aos programas e seus elementos constituintes, constantes do Plano Plurianual PPA de 2018 a 2021 e suas revisões. Parágrafo 1. Terão precedência na alocação de recursos os programas de governo relativos à garantia de direitos fundamentais de saúde, educação, habitação, assistência social, criança e adolescente, desenvolvimento econômico, agrícola e urbano, infraestrutura, esportes, cultura e meio ambiente, não constituindo tal precedência limite à programação das despesas. Capítulo 3. Das diretrizes gerais para a elaboração do orçamento. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 3º. O projeto de lei do orçamento e seus anexos deverão ser elaborados em concordância com o que dispõe a Constituição da República, a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei Federal 4320 de 64, a última versão do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, composto pelas portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e as tabelas e regras complementares expedidas pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Artigo 4º. O orçamento fiscal compreenderá a programação do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Artigo 5º. As ações do governo municipal visando a viabilização financeira do município deverão orientar-se pelas seguintes diretrizes gerais. Busca da elevação imediata, substancial e permanente das receitas públicas, sobretudo das receitas próprias, bem como da ampliação e da diversificação das fontes alternativas de receita, sobretudo das de menor custo para a sociedade. Promoção de amplo esforço de redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais. Aprimoramento da capacidade de gestão de despesas do setor público, bem como de gestão orçamentária de administração financeira e de controle interno, por intermédio da modernização dos instrumentos e dos mecanismos de exercício de despesas e determinação de gastos, de controle de custos, de administração financeira e de controle interno. Promover a melhoria permanente na administração pública municipal por meio de um modelo de gestão por resultados e da capacitação e valorização dos servidores públicos do município. Estabelecer um novo modelo de operação do município, saneando as finanças públicas, buscando a eficácia na máquina pública. Manter o compromisso com o equilíbrio das contas públicas, aprimorando a prevenção e a mitigação de riscos fiscais por meio de uma gestão moderna e eficiente, para subsidiar a elevação da capacidade de investimentos, além de aprimorar os mecanismos de cobrança e os instrumentos de arrecadação fiscal. Artigo 6º. Para os efeitos desta lei, entende-se por função o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público. Subfunção, uma partição da função que visa agregar determinado subconjunto de despesas do setor público definido como programa. Programa, um instrumento de organização da ação governamental que visa a concretização dos objetivos pretendidos e que será mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual. Projeto, um instrumento de programação que coloca com o alcance do objetivo de um programa que envolve um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo, que agrupam despesas de capital. Atividade, um instrumento de programação que colabora com o alcance do objetivo de um programa, que envolve um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo que agrupam despesas de custeio. Operações especiais. As despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo,
das quais não resulta um produto e que não geram contraprestação direta, sob a forma de bens ou serviços. Natureza da despesa. O menor nível de classificação da despesa pública, que se subdivide até o nível de elementos de despesa, compreendido como um agrupamento de objetos de gasto em seu nível mais detalhado. Parágrafo 1º. Na elaboração do orçamento, considerar-se-á como crédito orçamentário o agrupamento compreendido pelo órgão, a unidade orçamentária e os 7 incisos do caput deste artigo. Parágrafo 2º. A cada crédito orçamentário serão atribuídas destinações de recursos e seus respectivos valores lastreados em previsão de receitas classificadas por fonte de recursos conforme as regras do Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo 3º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações especiais, especificando os respectivos valores, objetivos e metas. Artigo 7º. Os valores de receitas e despesas contidos na Lei Orçamentária Anual e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes. Artigo 8º. Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela legislação em vigor, o demonstrativo consolidado do orçamento fiscal, demonstrativo da receita corrente líquida, demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental para fins do disposto no artigo 212 e artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, com a redação dada pela emenda à Constituição número 14 de 12 de setembro de 1996. Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde para fins do disposto à emenda constitucional da República número 29 de 13 de setembro de 2000. Demonstrativo da despesa com pessoal para fins do disposto no artigo 169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal número 101 de 4 de maio de 2000. Demonstrativo da receita corrente ordinária do município, desdobrada em categorias e subcategorias econômicas, fontes, rubricas, alíneas e subalíneas. Artigo 9º. Na programação de investimento em obras da administração pública municipal será observado o seguinte: as obras iniciadas terão prioridade sobre as novas. As obras novas, desde que estejam de acordo com a lei do PPA, serão programadas se for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira, não implicarem anulação de dotações destinadas a obras iniciadas. Artigo 10º. A elaboração do projeto de lei orçamentária anual, LOA, para 2020 e a execução da respectiva lei deverão levar em conta a obtenção do resultado primário, conforme discriminada no anexo de metas fiscais constante nessa lei. Artigo 11º. A LOA conterá a dotação para a reserva de contingência no valor de 1% da receita corrente líquida fixada para o exercício de 2020, a ser utilizada como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no inciso 3º do artigo 5º da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Parágrafo único. Caso as situações que motivaram a previsão da reserva de contingência, que consistem em passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, de fato não ocorrerem até o dia 15 de dezembro de 2020, tal reserva poderá ser utilizada como fonte de recurso de créditos adicionais suplementares em dotações com a mesma fonte de recurso do sistema de contas do município do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Artigo 12. O Poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual, obedecendo às limitações da Constituição da República e às disposições dessa lei. Artigo 13. O projeto de lei orçamentária poderá computar na receita operação de crédito autorizada por lei específica nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Federal 43/20 de 64, observados disposto no parágrafo 2º do artigo 12 e no artigo 32, ambos da Lei Complementar Federal 101 de 2000, no inciso 3º do caput do artigo 167 da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal. Os efeitos de programas de alienação de bens imóveis e de incentivo ao pagamento de débitos inscritos na dívida ativa do município. Artigo 14. Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância do princípio da publicidade, o Poder Executivo disponibilizará na internet, na página da Prefeitura e no portal da Transparência, para acesso de toda a sociedade, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, a Lei Modificativa do PPA. Seção 2 das Diretrizes para Orçamento Fiscal. Artigo 15.
Para a elaboração da proposta orçamentária com os recursos da conta do Tesouro Municipal, as despesas correntes e as despesas de capital serão fixadas conforme o limite destinado para cada órgão e entidade do Poder Executivo, sendo estabelecido pelas secretarias municipais, sob a coordenação da Secretaria Municipal pertinente e com a decisão final do Prefeito Municipal, tendo como parâmetros a série histórica da receita corrente líquida, as perspectivas de transferências voluntárias, financiamentos, alienações e a despesa liquidada no ano anterior, bem como novas despesas de caráter continuado que surgirem em decorrência de novas obras públicas. Parágrafo único. Excetua-se no disposto do caput as despesas decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais e de juros, encargos e amortização da dívida. Artigo 16. A proposta orçamentária da Câmara Municipal para 2020 levará em consideração o limite estabelecido no artigo 29-A, inciso 1 da Constituição da República de 88 e tendo como base de cálculo as receitas integrantes, que serão publicadas no demonstrativo da receita corrente líquida na data base de 30 de junho de 2019. Artigo 17. O orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais e natureza da despesa, indicando para cada elemento de despesa a fonte de recurso e o seu respectivo valor. Parágrafo único. A reserva de contingência prevista no artigo 11 desta lei será identificada pelo dígito 9, no que se refere à categoria econômica, ao grupo de despesa e demais subdivisões. Artigo 18. As fontes de recursos constarão na lei orçamentária com código próprio, que as identifique conforme a origem da receita. Artigo 19. A celebração de convênio para a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, bem como sua programação na lei orçamentária, estão condicionados à lei específica, a que se refere o artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e Lei Federal 3.019 de 2014. Parágrafo único. É vedada a celebração de convênio com a entidade em situação irregular. Seção 3. Das emendas aos projetos de lei orçamentária e do plano plurianual. Artigo 20. É vedada a proposição de emendas no projeto de lei orçamentária para 2020 que sejam incompatíveis com o PPA ou com a LDO, não identifiquem a fonte de recursos, cuja fonte de recursos das emendas seja anulação de dotações de pessoal e encargos sociais, anulação de dotações de juro e amortização da dívida, não sejam relacionados a erro ou omissões, sejam relacionados a dotações financiadas com recursos vinculados, sejam relacionados a dotações referentes à contrapartida de convênios, sejam relacionados a dotações referentes a obras em execução. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento anual com as emendas não vedadas nos termos deste artigo. Capítulo 4. Das disposições para despesas com pessoal e encargos sociais. Artigo 21. Os poderes executivo e legislativo observarão as regras constitucionais na elaboração de suas propostas orçamentárias para pessoal e encargos. Parágrafo 1º. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, da Constituição da República, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos de funções, alteração de estruturas de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, até o montante das quantidades e limites orçamentários constantes de anexo discriminativo da Lei Orçamentária de 2020, cujos valores serão compatíveis com os limites da Lei Complementar Federal de 101 de 2000. Parágrafo 2º. Quaisquer acréscimos só poderão ser autorizados por lei que prevê o aumento da despesa mediante compatibilidade orçamentária e cálculo do impacto financeiro e fiscal no exercício a que se refere para os exercícios seguintes. Parágrafo 3º. Fica autorizada a revisão geral anual das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos e inativos dos poderes executivo e legislativo, cujo percentual será definido em lei específica, desde que o Poder Executivo esteja cumprindo o limite de gastos com pessoal estabelecido no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 4º. Caso os gastos com pessoal ultrapassem o limite estabelecido no artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000, ficam autorizadas as horas extras para servidores que prestam serviços essenciais nas áreas de saúde, educação, transportes e assistência social, e desde que constem as justificativas plausíveis sob pena de nulidade. Artigo 22. O disposto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar 101 de 2000
aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos. Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos para efeito do caput deste artigo os contratos de serviço de terceiros relativos a atividades que simultaneamente sejam acessórias, instrumentais ou complementares às atribuições legais do órgão ou entidade, na forma prevista em regulamento. Não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou seja, relativos a cargo ou categoria extintos, total ou parcialmente. Não caracterizem relação direta de emprego. Capítulo 5. Das diretrizes para execução e limitação do orçamento e suas alterações, seção 1 das diretrizes gerais. Artigo 23. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida à execução orçamentária de 2020 a qualquer tempo, deverá atender ao disposto nos incisos 1 e 2 do artigo 16 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Parágrafo 1º. Os serviços comuns de duração continuada poderão ser prorrogados até 60 meses, salvo os serviços cujo objeto não seja caracterizado como de duração continuada de acordo com o Tribunal de Contas de Minas Gerais em suas exações jurisprudenciais, sendo que os serviços de tecnologia da informação poderão ser prorrogados até 48 meses. Parágrafo 2º. Qualquer contrato firmado entre o particular e a administração pública municipal terá vigência até 31 de dezembro de 2020. Que é a vigência do crédito orçamentário e o empenho da despesa, será feito com o valor cuja exigibilidade seja até esta data, sendo que os contratos de serviço de duração continuada serão prorrogados antes do término de sua vigência, até 31 de dezembro de 2021, ou até que perdure a permissividade do prazo citado no parágrafo anterior. Artigo 24. Entendem-se como despesas irrelevantes para fins de atendimento ao que dispõe o parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, as despesas cujo valor não ultrapassa os limites fixados nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo 25. A execução orçamentária e financeira da despesa poderá ocorrer na forma descentralizada, seguindo o cronograma de desembolso estipulado pelo controle orçamentário, salvo aquelas previamente autorizadas pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 26. Serão vedados quaisquer procedimentos por parte dos ordenadores de despesa que tentem viabilizar a assunção de despesas ou compromissos a pagar sem a comprovada e suficiente disponibilidade orçamentária e financeira, ou mesmo que se revelem demandas fora do princípio da razoabilidade. Artigo 27. A classificação e a contabilização dos ingressos de receitas e despesas orçamentárias, empenho, liquidação e pagamento, pelos órgãos, entidades e fundos integrantes do orçamento fiscal, serão registrados na data de suas respectivas ocorrências. Artigo 28. A Lei Orçamentária de 2020 preverá a permissividade de alterar dotações mediante abertura de crédito adicional suplementar no percentual de 15% do total do orçamento, utilizando quaisquer prerrogativas previstas no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 43/20 de 64. Parágrafo 1º. Fica vedada a abertura de créditos adicionais suplementares por anulação de dotações entre diferentes fontes de recursos do Sistema de Contas do Município e do Tribunal de Contas de Minas Gerais, à exceção dos recursos ordinários, saúde e educação, bem como os recursos do Fundeb. Parágrafo 2º. Fica vedada a abertura de créditos adicionais suplementares por superávit financeiro ou excesso de arrecadação entre diferentes fontes do Sistema de Contas dos Municípios do Tribunal de Contas de Minas Gerais, à exceção dos recursos ordinários, saúde e educação, bem como os recursos do Fundeb. Parágrafo 3º. Fica autorizada a suplementação de créditos especiais que vierem a ser autorizados por lei específica durante o exercício 2020 no montante limitado ao seu próprio valor. Artigo 29. A Lei Orçamentária de 2020 poderá prever operações de crédito. Artigo 30. Fica autorizado durante a execução orçamentária de 2020 o remanejamento, a transposição e a transferência de recursos por decreto à luz do artigo 167, inciso 6 da Constituição da República, sem cômputo no percentual que se refere ao artigo 7º, inciso 1º da Lei Federal 43/20/64. Artigo 31. Fica autorizado durante a execução
orçamentários de 2020 a criação por decreto de fontes de recursos do Sistema de Contas dos Municípios do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em qualquer dotação já existente no orçamento original ou em créditos especiais autorizados por lei, inclusive aquelas codificações relacionadas ao superávit financeiro. Artigo 32. Fica autorizado durante a execução orçamentária de 2020 a transferência de recursos entre fontes de recursos do Sistema de Contas dos Municípios do Tribunal de Minas Gerais, existentes no mesmo crédito orçamentário, sem cômputo no percentual que se refere ao artigo 7º, inciso 1º da Lei Federal 43.2064, desde que restritos aos recursos ordinários, saúde e educação, bem como os recursos do Fundeb. Parágrafo único. Entende-se como crédito orçamentário a programação da despesa composta por órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação, natureza da despesa, até o nível de elementos de despesa e a soma de todos os valores distribuídos para as fontes de recursos do Sistema de Contas do Município e do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Dentro dessa mesma codificação da despesa é a dotação. Seção 2 da limitação orçamentária e financeira. Artigo 33. Caso seja necessária a limitação de empenho e de movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, será fixado separadamente percentual de limitação para o conjunto de projetos, atividades e calculada de forma proporcional à participação do poder em cada um dos citados conjuntos, excluídas as relativas a despesas com pessoal e encargos sociais, despesas com PASEP, despesa com pagamento de precatórios e sentenças judiciais, inclusive requisição de pequeno valor, despesas ressalvadas conforme o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar 101 de 2000, integrantes dessa lei, dotações constantes da Lei Orçamentária de 2020, referente aos convênios e outros recursos vinculados, dotações relativas aos juros e amortização da dívida fundada. Artigo 34. Se durante o exercício de 2020 a despesa com pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101 de 2000, o contingenciamento de horas extras não alcança as situações previstas no parágrafo 4º do artigo 21 dessa lei, observado o condicionamento. Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário para atender as situações previstas no caput deste artigo no âmbito do Poder Executivo é de exclusiva competência de cada secretário municipal e no âmbito do Poder Legislativo é de exclusiva competência do presidente da Câmara. Capítulo 6 das disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 35. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliário ou contratual e as receitas que as atenderão constarão da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 1º. É obrigatória a inclusão no orçamento de 2020 de dotações necessárias ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho de 2019, pela Procuradoria Jurídica do município, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente ou mediante regra superveniente e decorrente de inovação legislativa. Parágrafo 2º. A administração direta e indireta do município poderão realizar operações de crédito e promover parcelamento ou reparcelamento de débitos tributários e previdenciários para readequação do fluxo de caixa e da política fiscal. Artigo 36. As despesas com amortização, juros e outros encargos da dívida pública deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do projeto de lei do orçamento anual à Câmara Municipal. Capítulo 7 das disposições sobre alterações tributárias. Artigo 37. O projeto de lei que conceda, amplie, incentivo ou benefício de natureza tributária somente será aprovado ou editado se atendidas às exigências do artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo único. Os efeitos orçamentários e financeiros de lei que concedam, ampliem, incentivo ou benefício de natureza financeira, creditícia ou patrimonial poderão ser compensados mediante o cancelamento pelo mesmo período de despesas em valor equivalente. Artigo 38. São considerados incentivos ou benefícios de natureza tributária para os fins do artigo 38 dessa lei os gastos governamentais indiretos decorrentes do sistema tributário vigente, que visem atender objetivos econômicos e sociais explicitados na norma que desonera o tributo, constituindo-se exceção ao sistema tributário de referência e que alcancem exclusivamente determinado grupo de contribuintes, produzindo a redução da arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte.
Artigo 39. A estimativa da receita que constará do projeto de lei orçamentária para o exercício 2020, com vistas à expansão da base tributária e consequente aumento das receitas próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais: edição de normas e aplicações de condutas e procedimentos que determinem a evolução dos sistemas de formação, tramitação e julgamento dos processos tributários e administrativos, visando a racionalização, simplificação e agilização. Edição de normas e aplicações de condutas e procedimentos que determina a evolução e o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão. Edição de normas e aplicações de condutas e procedimentos que determina a evolução e o aperfeiçoamento dos processos tributários e administrativos, por meio da revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação de serviços. Aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática da infração da legislação tributária, incluindo a inscrição do contribuinte inadimplente na dívida ativa e, se for o caso, a consequente execução fiscal ou cobrança via cartório. Artigo 40. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, com destaque para atualização da planta genérica de valores do município, revisão, atualização ou adequação da legislação sobre imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade desse imposto. Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal. Revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. Revisão da legislação aplicável ao imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis. Instituições de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia. Revisão das isenções dos tributos municipais para manter o interesse público e a justiça fiscal. Instituição por lei específica da contribuição de melhoria com a finalidade de tornar exequível a sua cobrança. A instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrência de alterações legais daqueles já instituídos. A instituição da contribuição de iluminação pública. A estimativa da receita com IPTU levará em consideração a estimativa de lançamentos e a estimativa de inadimplência, para aproximar a previsão da efetiva arrecadação. Artigo 41. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2020, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente nos termos dos artigos 13 e 8º da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 1º. O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de arrecadação e à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso no órgão oficial de publicação do município até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2020. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nessa lei. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 42. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual, dentro do prazo legal para apresentação de emendas, reservada a respectiva proposição no tocante às partes cuja alteração é proposta. Artigo 43. A execução da Lei Orçamentária de 2020 e dos créditos adicionais obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração pública, não podendo ser utilizada para influir na apreciação de proposições legislativas em tramitação na Câmara Municipal. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de qualquer procedimento que resulte na execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. Parágrafo 2º. A contabilidade registrará todos os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do disposto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 44. As entidades beneficiadas com recursos públicos ou qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Artigo 45. A prestação de contas anual do prefeito
e incluirá relatório de execução na forma e com o detalhamento apresentado pela Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Da prestação de contas anual constará necessariamente informação quantitativa sobre o cumprimento das metas fiscais previstas no Plano Plurianual 2018-2021. Artigo 46. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeitos de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde. Parágrafo único. Decorrido o prazo de que trata o caput deste artigo e constatada excepcionalmente a necessidade de manutenção dos restos a pagar, fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar sua validade, condicionada à existência de disponibilidade financeira para sua cobertura. Artigo 47. Caso o projeto de lei orçamentária para 2020 não seja sancionado até 31 de dezembro de 2019, a programação nele constante poderá ser executada para o atendimento das seguintes despesas: com pessoal e encargos sociais, transferências constitucionais e legais, serviço e amortização da dívida, outras despesas correntes à razão de 1/12. Artigo 48. Integram essa lei em cumprimento ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Anexo de metas da receita, anexo de metas da despesa, avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior, evolução do patrimônio líquido, resultado primário, resultado nominal, margem de expansão das despesas de caráter continuado, origem e destinação dos recursos com alienação de ativos, renúncia de receita e anexo de riscos fiscais. Parágrafo único. Os valores constantes nas metas fiscais não representam limitação de previsões ou de fixação da despesa, sendo que a Lei Orçamentária de 2020 abrangerá todas as perspectivas de ingressos de forma suficiente para viabilizar a execução orçamentária sem percalços. Artigo 49. Para fins de consolidação dos orçamentos, a Câmara Municipal deverá integrar a sua respectiva proposta orçamentária de 2020 até 31 de julho de 2019 para a Prefeitura, e a Prefeitura, por sua vez, entregará a proposta orçamentária do município até o dia 31 de agosto de 2019 na Câmara Municipal. Artigo 50. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Lagoa Dourada, 15 de abril de 2019, Manuel Geraldo de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 021 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhor e senhoras vereadores. Justificativa, mensagem 15 de 2019. Natureza. Projeto de Lei Complementar, revisão inflacionária geral e anual, inativos e pensionistas, providências. Cumprimentando cordialmente Vossas Excelências, servimos da presente mensagem para encaminhar e justificar o projeto de lei que segue anexo, visando a concessão de revisão inflacionária para os ex-servidores inativos e pensionistas do município. A revisão inflacionária prevista no projeto observa o índice percentual de 3,75%, IPCA, índice este apurado nos 12 meses de 2018 em atenção à obrigação constitucional. Assim, nobres edis, o projeto, ora encaminhado, necessita ser aprovado. Com estimas, gabinete do prefeito municipal, Manuel Geraldo de Rezende. Projeto de Lei Complementar número 21 de 2019. Revisão anual inativos pensionistas 2019. Faço saber que a Câmara Municipal de Lagoa Dourada, no estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sancionei a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica concedida a revisão anual no percentual equivalente a 3,75% aos proventos de aposentadoria percebidos pelos ex-servidores inativos e também às pensões devidas aos pensionistas, cujos pagamentos estão vinculados por força de lei à folha de pagamentos deste município. Artigo 2º. Os proventos de aposentadoria e pensões que, depois de revistos, não atingirem o valor equivalente a um salário mínimo vigente neste país, aplique-se o disposto no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, concedendo-se complemento salarial enquanto perdurar a situação. Parágrafo único. A complementação salarial determinada no caput deste artigo deve ser alcançada no demonstrativo de pagamento do servidor em separado, sendo vedada a alteração do valor base do vencimento.
Artigo 3º. A presente lei complementar observará o teto remuneratório estabelecido na Constituição Federal no que pertine ao pagamento de servidores públicos e agentes públicos vinculados ao município de Lagoa Dourada, devendo ser decotada qualquer parcela remuneratória que ele supere o limite estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei ou reconhecimentos pela jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 7º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019. Lagoa Dourada, 15 de abril de 2019. Manuel Geraldo Rezende, Prefeito Municipal. Pois não. Gostaria de pedir que a Casa fizesse um esforço para que a gente possa votar esse projeto de correção do salário dos aposentados no próximo dia 20, porque alguns já procuraram, na verdade já era para ter encaminhado antes esse projeto, né? Parece que foi uma falha, eles ficaram para trás, então vamos pedir aqui que a gente fizesse o esforço para na próxima reunião ordinária, no dia 20, possa ser concedido a eles essa revisão. Com certeza, faremos de tudo para votar ele o quanto antes. Senhor Presidente, com a palavra. Inclusive, esse projeto aí, senhor vereador, se o senhor tem informação, isso foi mais um dos erros graves que o Executivo cometeu, né? Porque não mandou o projeto. Inclusive, alguns servidores aí procurou e não foi votado junto com o outro e eles não receberam por isso, porque não enviou. Aí o procurador me procurou, queria que fizesse até reunião extraordinária. Como eu vou fazer reunião extraordinária se o projeto não foi nem distribuído? Então, está no prazo legal, dá para fazer segunda-feira reunião de comissão e para ser votado, né? Mas já poderia ter sido votado. Projeto de emenda ao projeto de lei complementar 011/2019. O projeto de lei número 011/2019 altera a Lei 20.043, de 26 de dezembro de 2017, no tocante ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do município. Na justificativa do projeto, o excelentíssimo senhor prefeito explicou que tais mudanças se fazem necessárias para adequar a legislação municipal à previsão do ECA, de promover eleição unificada dos conselhos tutelares, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição do Presidente da República. A justificativa apontou a necessidade de revogar o inciso 6º do artigo 40 da Lei Municipal 2043. Referido inciso cria um requisito impossível de ser cumprido, uma vez que não há no município nenhuma instituição atuante na área registrada perante o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente local. O projeto também pretende ampliar a matéria a ser cobrada na avaliação escrita que o candidato deverá ser aprovado antes de se candidatar na eleição do Conselho Tutelar. O vereador Virgílio apresentou projeto de emenda modificativa ao projeto de lei número 011/2019, com vistas a manter o conteúdo da avaliação escrita, limitando ao Estatuto da Criança e do Adolescente e para regulamentar a exigência de aprovação em teste psicológico. Projeto de emenda à Lei Complementar 011/2019, em discussão em primeiro turno. Em votação. Quem estiver de acordo permaneça do jeito que se encontra. Projeto aprovado em primeiro turno de votação. Emenda aqui, né?
Projeto de Lei Complementar número 011, em discussão em primeiro turno. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça do jeito que se encontra. Projeto número 011 aprovado em primeiro turno de votação. Projeto de Lei Complementar número 016, 2019. Votação de segundo turno. Projeto de Lei número 016, 2019, de autoria do vereador Vinícius do Lavinho, visa instituir a política municipal de proteção e valorização dos animais, bem como criar o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal, CONDEPA, do município. O principal objetivo do projeto é fomentar as políticas públicas de promoção, de proteção e valorização dos animais. Conforme a justificativa do projeto, o CONDEPA será um importante órgão colegiado, deliberativo, fiscalizador e articulador de medidas de defesa dos animais, promovendo uma maior eficácia no combate aos maus tratos e abandono de animais em nosso município. Projeto de Lei 016 em discussão em segundo turno. Senhor presidente, pois não. Só reforçando aqui, conforme eu já havia dito no primeiro turno, que através dos conselhos municipais que o cidadão pode participar ativamente do processo de formulação
e aplicação de políticas públicas. Daí torna-se, cada vez mais a gente precisa valorizar os conselhos e que a população participe efetivamente dos conselhos. Muito bem. Em votação. Quem tiver de acordo, permaneça do jeito que se encontra. Projeto aprovado. Primeiro e segundo turno de votação. Senhor presidente, gostaria de fazer um pedido aqui, que as redes sociais da Casa, da Câmara, entrassem na campanha de combate à dengue. Nós estamos vendo aí no jornal que em Minas já é praticamente uma epidemia, e Belo Horizonte está um caos, e está chegando em nossa região, tendo muitos casos em São João del Rei, em Tiradentes, e inclusive em Lagoa já houve algumas notificações que só após o resultado dos exames vão se confirmar se são ou não casos de dengue. Sem dúvida, será muito importante mesmo. Acabou. Projeto de lei número 019/2019. Tendo em vista o protocolo da emenda a esse projeto de lei, eu retiro esse projeto de pauta. Agradeço a presença de todos. Tenham uma boa noite. Declaro encerrados os trabalhos. Boa noite. Estou aqui agora.